Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou bem, graças a Deus. Pessoal, hoje eu vou trazer um assunto aqui bastante importante para nós que já somos casados e para aqueles que ainda não são casados, mas já estão aí namorando, estão noivos com intenção de casar, tá certo? Traremos aqui 13 dicas de como ter um casamento abençoado segundo a palavra de Deus. Tá bom, pessoal? Então roda a vinheta aí e já já nós entramos no vídeo. Roda a vinheta. Como eu disse aí na introdução do vídeo, nós vamos estar falando hoje a respeito de como ter um casamento abençoado segundo a palavra de Deus, segundo as Escrituras Sagradas, a Bíblia. Pois é, a Bíblia, para nós cristãos, ela é o nosso norte, né? É a nossa bússola para que possamos ter aí a nossa vida abençoada na terra. Então nós vamos falar sobre o casamento, tá certo? O casamento, ele está entre os relacionamentos mais bonitos que duas pessoas podem ter. Mas, na verdade, o casamento ainda dá um pouco de trabalho. Por sorte, nós, os cristãos, contamos com a palavra de Deus para os momentos de desafio. A Bíblia está repleta de passagens marcantes sobre o amor, incluindo versículos que falam especificamente de como um homem deve tratar a sua esposa e vice-versa. Por isso, nós temos que nos pautar na palavra de Deus, para que possamos ter um casamento em paz e abençoado. Então, pessoal, a primeira dica que nós vamos trazer aqui é a seguinte: ame a sua esposa de um coração sincero. Além de Deus, a sua esposa é a pessoa mais importante da sua vida. E, portanto, o seu relacionamento precisa ser construído com base em um amor profundo e forte. Esse amor tem que um sentir pelo outro. No livro de Efésios, no capítulo 5 e no versículo 25, afirma que o homem deve amar a sua esposa da mesma forma que Cristo amou a igreja. Enquanto no mesmo livro de Efésios, no capítulo 5 e versículo 28, diz que ele deve amar a mulher como ama o próprio corpo. Ou seja, é uma relação bastante íntima. Você deve conhecer a sua esposa de dentro para fora. Preste atenção ao que ela diz e faz o tempo todo e descubra o que a torna única e especial para você. Lembrando que a Bíblia diz que o homem deve amar a esposa como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Está no livro de Efésios, no capítulo 25. Então, pessoal, essa é uma das dicas, tá certo? Para que o casamento comece a caminhar bem, tá certo? Amar de um coração sincero, ser sincero. A segunda dica que nós vamos trazer aqui, pessoal, é: forme uma equipe com a sua esposa. Vocês têm que trabalhar lado a lado para construir uma vida em conjunto. Nesse sentido, ela é a sua principal companheira. No livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 18, diz que Deus criou Eva porque Adão precisava de uma ajudadora idônea. Enquanto no livro de Gênesis, no capítulo 2 e no versículo 24, diz: portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. Em um casamento saudável, o homem e a mulher, eles acentuam as qualidades um do outro e ajudam a diminuir os defeitos, como se fossem um só. Por exemplo, pode ser que você seja impaciente, enquanto a sua esposa tenha mais calma para resolver muitas situações, às vezes até delicadas. O mesmo vale para o que está escrito no livro de Eclesiastes, no capítulo 9 até o 11. Lá diz assim: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se um cair,
o outro levanta o seu companheiro. Mas ai do que estiver só, pois caindo não haverá outro que o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, né? Se esquentarão um ao outro. Mas um só, como vai se aquentar? Tá certo? E isso é bem verdade. Para nós que já somos casados, sabemos às vezes no dia de frio, quando a gente se deita sozinho, parece que a cama está até molhada. E demora para esquentar. Quando você tem alguém ali do seu lado, o corpo de um esquenta o outro. Então é bem isso. Tá certo, pessoal? Vamos agora para a terceira dica. Seja compreensivo com a sua esposa, mesmo quando ela errar. Por mais que você ame a sua esposa, ela certamente vai cometer algum erro de vez em quando. Como se... Então, como ser impaciente ou grosseira? Né? Ela pode, às vezes, ser impaciente ou grosseira devido a uma coisa ou outra. No entanto, no livro de Colossenses, no capítulo 3, versículo 19, diz: Vós, maridos, amai as vossas mulheres, e não vos irriteis contra elas. Mostre compaixão e amor à mulher, para que ela aprenda com os erros e não os cometa de novo. Tá certo? 1 Coríntios, no capítulo 13, no versículo 4 e 5, lá diz o seguinte: o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja, não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. É claro que você também tem que ser humilde e pedir perdão caso cometa algum erro. Isso é o mínimo que nós temos que fazer, tá certo? Quando erramos, seja humilde, peça perdão para que haja paz. A quarta dica: proteja a sua esposa de todo mal. Por mais que a sua esposa seja capaz de cuidar de si mesma, a Bíblia ainda coloca em você, o homem, a responsabilidade de a proteger. Faça o que for necessário. Tire ela de situações de risco, defenda quando for preciso e etc. Em alguns casos, isso pode significar que você deve tomar decisões responsáveis por si próprio, porque para que ela não seja afetada. Em um relacionamento saudável e pautado na Bíblia, a esposa também protege o esposo. Por exemplo, ela pode cuidar da saúde do esposo, lembrando ele de ir ao médico, para ali fazer um check-up, por exemplo. Outra coisa, incentivar ele a cultivar boas amizades, né? Porque às vezes, alguma amizade aí que, às vezes a esposa percebe que essa amizade pode lhe trazer algum problema e às vezes o homem não percebe, na inocência. Então ela percebe, ela já alerta. Então a esposa também ajuda o esposo. Então agora nós vamos para a quinta dica. Incentive a sua esposa a ser sempre a melhor pessoa possível. Toda pessoa que vive um casamento feliz e saudável quer ver o cônjuge atingir o próprio potencial. Sendo assim, fale das coisas boas que você enxerga na sua esposa e incentive-a a ir sempre atrás dos próprios sonhos. Lembre-se de que todo mundo tem talentos e paixões e de que a Bíblia diz que tudo isso são dádivas que trazem honra a Deus. Então, nessa quinta dica, ela vem com esses conselhos. Lá no livro de Hebreus, no capítulo 10 e no versículo 24, diz o seguinte: E consideremo-nos uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 12, no versículo 5 e 6, por sua vez, diz... lá incentiva cada pessoa a encontrar formas de servir a Deus. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Então, há diversidade de tudo entre o homem, entre a mulher, entre ministérios, mas é Deus que faz tudo entre nós. Tudo para o homem, tudo para a mulher, tá certo?
Agora nós vamos para a sexta dica. A sexta dica diz o seguinte: para que nós possamos demonstrar o quanto você é confiável à sua esposa. Apesar de ser importante dizer à sua esposa o quanto você a ama, o maior exemplo de amor que uma pessoa pode dar à outra é a devoção ao longo da vida. Mostre que você é confiável, fiel e honesto o tempo todo. A Bíblia diz que ações falam mais que palavras. Meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Isso está escrito no livro de 1 João, no capítulo 3, no versículo 18. Tá certo, pessoal? Agora vamos para a sétima dica. A sétima dica, ela nos leva ao seguinte, que a gente desenvolva uma relação íntima com a esposa. Você também deve criar laços físicos com a sua esposa, seja passando alguns minutos com ela antes de ir para o trabalho ou organizando uma noite romântica a dois. Mesmo que as rotinas de vocês, de ambos, sejam bem movimentadas. Isso não só supre necessidades físicas, mas também fortalece os laços emocionais e espirituais. Pois é. No livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 3, diz o seguinte: o marido pague à mulher a devida benevolência, e da mesma maneira a mulher ao marido. Nessa mesma passagem, a Bíblia diz o seguinte: não vos priveis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes ao jejum e à oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tenteis. Então, para que o adversário não tente assim pela tentação, pela nossa incontinência, né? Então, se junte ali o casal, né? Falar dessa forma para que todos possam entender sem agredir, né? E depois, para que o adversário não venha tentar por falta de contato com a esposa e a esposa com o marido. Na oitava dica, diz o seguinte: dedique-se integralmente à sua esposa pelo resto da sua vida. Para amar a sua esposa de acordo com a Bíblia, você tem que entender que casamento é uma instituição permanente. A palavra de Deus afirma que o divórcio só deve acontecer em caso de infidelidade. Portanto, prepare-se para enfrentar todos os outros desafios no seu caminho. Como diz no livro de Marcos, no capítulo 10, no versículo 9, portanto, o que Deus ajuntou, não o separe o homem. Lembre-se de que o casamento é uma dádiva e honre-o a todo custo. As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-los. Ainda que alguém desse todos os bens da sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Isso está escrito lá no livro de Cantares de Salomão, no capítulo 8 e no versículo 7. Agora, então, é o seguinte: como ser aí um bom esposo, um bom líder em casa? Vamos, então, passar para a nona dica. A nona dica, ela diz o seguinte para nós: torne o seu relacionamento com Deus uma prioridade. Você também tem que ser a melhor pessoa possível para que o seu casamento e a sua vida doméstica deem certo. Enquanto cristão, tem ainda que se dedicar a Deus por meio da oração, da leitura da Bíblia e do exemplo de Jesus Cristo. Embora cada pessoa tenha uma rotina própria e movimentada, ainda assim é preciso dedicar um tempo à religião de manhã, aos cultos semanais e assim por diante. Tá certo, pessoal? Então, nós temos que nos dedicar também a Deus e dedicar a nossa esposa também. Mas dedicando-nos a Deus, nos dedicaremos à nossa esposa. No livro de Provérbios, no versículo 3, no capítulo 3, no versículo 33, diz o seguinte:
A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos abençoará. Deu para entender? Tá. Então, pessoal, agora nós vamos para a décima dica. Estou pedindo ajuda aqui da minha produção. 10ª dica. A 10ª dica diz o seguinte: peça sabedoria nas suas orações. No livro de Efésios, no capítulo 5, versículo 23, a Bíblia afirma que o esposo deve ser o líder da família, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Contudo, não espere que a sua esposa seja uma mera serva obediente, ainda mais em relação aos seus caprichos. Pense bem no que é melhor para a sua vida, e a dela também, antes de tomar qualquer decisão que afete a família. Então nós temos que pensar o que é bom para a nossa vida, né? Para a minha, para a da minha esposa, né? Para tomar qualquer decisão que vá afetar toda a família. Conte com a sabedoria da sua esposa. Peça a ajuda dela para tomar decisões importantes e que impactem toda a casa. Eu, particularmente, sempre que tenho que tomar alguma decisão, resolver alguma coisa, é de acordo com a minha esposa, e ela da mesma forma, para que a coisa vá bem, para que depois um não fique culpando o outro, tá certo? Vamos agora para a 11ª dica. Seja honesto em relação aos seus erros. Ninguém precisa ser perfeito para ser um bom cônjuge. Mesmo assim, você tem a obrigação de ser honesto e humilde. Ainda mais se fizer algo errado. Opte sempre pela verdade, independente da situação. Então, independente da situação, sempre haja com a verdade com a sua esposa. Em tudo. Mas como o assunto aqui é casamento, no livro de Tiago, no capítulo 5 e versículo 16, diz o seguinte: confessai as vossas culpas uns aos outros e orais uns pelos outros para que sareis. Tá certo, pessoal? Então, essa é mais uma dica e sempre pautado e baseado dentro da palavra de Deus. 12ª dica. Busque formas de sustentar a sua casa. Por mais que um lar precisa de 2 adultos responsáveis para funcionar, você ainda tem que fazer tudo o que for possível para suprir as necessidades da família. Por exemplo, se vocês estiverem com dificuldades financeiras, busque bicos aí para ganhar uma renda extra. Também faz parte sacrificar algo que você quer por algo que a sua esposa precisa. A Bíblia orienta o homem a fazer tudo o que pode pela família. Lá diz: mas se alguém não tem cuidado dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e o pior é pior do que o infiel. Isso está lá no livro de 1 Timóteo, no capítulo 5 e no versículo 8. É pior do que o infiel, tá certo? Aquele que não cuida bem da sua família. Então agora, pessoal, nós vamos para a 13ª e última dica. É uma palavra meio chata de falar, mas eu vou falar aqui para nós. Somos adultos. Não seja sexualmente imoral. Infelizmente, as pessoas hoje vivem expostas a imagens que incitam pensamentos impuros e libidinosos. Você pode até conhecer alguém que tente seduzi-lo a qualquer custo. Mas lá no livro de 1 Coríntios, no capítulo 7, no versículo 4, diz: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. E também, da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no a mulher. Quer dizer que é sua responsabilidade manter um corpo puro pela sua esposa e ela de fazer o mesmo. Então nós também não temos que nos expor à tentação para outras pessoas, nos tornar aí um objeto de cobiça, tá certo? No livro de Provérbios, no capítulo 5 e no versículo 20, diz o seguinte: e por que, filho meu, te deixarias atrair por outra mulher e te abraçarias ao peito de uma estranha?
No livro de Hebreus, no capítulo 13 e no versículo 4, diz o seguinte: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adúlteros, Deus os julgará. É muito forte, é muito sério. Casamento não é brincadeira, não é brincadeira, não é uma aventura. E a Bíblia diz o seguinte, que até o ato de deixar pensamentos libidinosos passarem pela nossa cabeça já é pecado. Lá diz o seguinte: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar em uma mulher para a cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Está no livro de Mateus, no capítulo 5, no versículo 28. Então, a cobiça é pecado. Tem muita gente que fala, mas é difícil. Não, não é difícil. Não é difícil. Às vezes a gente vê aí a pessoa, né, o jeito que as pessoas estão se vestindo, se trajando de forma a tentar o homem, ou o homem a tentar a mulher, né? É impossível não olhar. É possível não olhar sim. Você pode ver, mas o olhar com intenção é outra coisa, porque ver nós vemos, nós não somos cegos. E eu sempre dou um exemplo, às vezes tão assim, às vezes chega a ser nojento, mas é um exemplo que bate em cima. Vocês até desculpem pelo que eu vou falar, mas é esse exemplo que muitas das vezes eu dou. É o seguinte: quando você está caminhando ali por uma calçada, tá certo? E ali uma pessoa caminhou por ali e passou mal ali naquela calçada e vomitou naquela calçada. Você de longe viu que naquela calçada tem um vômito, você já viu que ali tem. Por acaso, você passa por aquele vômito olhando ali e reparando aquele vômito? Não, você até vira a cara. Se possível, até muda de direção, sai ali da calçada, tá certo? Então ninguém passa ali olhando para ver, olha, ali tem cenourinha, olha, tem macarrão. Perdoe, mas é assim que eu tenho que falar, eu tenho que exemplificar. Então muitas das vezes nós estamos caminhando, dizendo nós homens, para as mulheres também, estamos caminhando numa calçada. Lá na frente nós já vimos que vem uma moça com uma veste tentadora, nós já vimos. Agora nós precisamos passar ali, bater o olho em cima e ficar cobiçando? Por isso eu dou esse exemplo. É um pouco nojento, mas é a verdade. Eu gosto de falar as coisas nua e crua, tá certo? Então é isso, pessoal. Para se ter um casamento abençoado por Deus, é só procurar seguir o que ensina na palavra de Deus. E a principal das coisas que nós precisamos ter para ter um casamento abençoado, sabe o que é? Alguém sabe o que é? Uma palavrinha simples. Temor. Tendo temor, você vai procurar estar enquadrado dentro de tudo isso que a palavra nos ensina. Tá certo, pessoal? Então este foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe a todos que assistiram até aqui. Deus abençoe aos inscritos do canal. Se puder, dá aí um like. Quem não é inscrito, se inscreva no canal. Indique o canal aí, pessoal. Para quem tem interesses nesse tipo de assunto e quem também não tenha, que possa vir para conhecer o canal. Tá certo, pessoal? Então que Deus abençoe a todos que acompanharam até aqui. Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!